Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Irmãos, nós temos estudado essas mensagens daquele livro Evangelho de Deus. E é muito bom que os irmãos possam ler esse livro. Muito rico, cheio de princípios, cheio de verdades que vão nos conduzir nessa terra de hoje. Princípios da palavra que nós precisamos ser constituídos. Aquela vez o Miguel encorajou para que nos grupos familiares pudesse estar tendo comunhão sobre esse livro. Para enriquecer, ruminar aquilo que nós temos ouvido aqui aos sábados. Isso enriquece. Porque eu falo por mim. É tanto conteúdo que uma simples reunião não dá para pegar. A gente às vezes descarrega muita informação, muitas verdades. E às vezes perde. É importante o ruminar, mexer de novo, perguntar. Estou com dúvida, eu não entendi aquilo, irmãos, me ajuda aqui. Isso é muito importante, para que fique constituído. E não seja apenas uma palavra logos, mas uma palavra rema, que produza vida no viver dos irmãos. Na mensagem passada, o Davi compartilhou sobre a justiça de Deus. E nós vimos que Deus ama o homem. E Deus precisa salvá-lo, quer salvá-lo. Mas essa salvação não pode ser de qualquer maneira. Ela precisa ser de forma justa. Não bastava Deus chegar e falar assim: ô Adão, você pecou? Não, tá bom, vai lá, mas não faz de novo não. Não bastava isso. Porque o pecado já tinha sido cometido. E a justiça de Deus foi ferida. E ela precisava ser atendida. Então, Deus teve que providenciar uma salvação que fosse amorosa e justa. Tá? Deus tem um problema porque Ele é justo e porque Ele é amor. Conciliar essas duas questões exigiu muito de Deus. E a palavra que nós vamos ver hoje fala sobre a obra de Cristo, redenção. Nós vimos na mensagem passada como a justiça de Deus foi atendida. Como que o Senhor se manifestou e atendeu toda a justiça de Deus. E hoje nós vamos ver a maneira pela qual o Senhor Jesus cumpriu a salvação de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23 a 25, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Deus propôs no seu sangue, como propiciação, manifestar a sua justiça, porque Ele havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tudo aquilo que o homem errou e pecou ao longo dos anos, até antes de Cristo morrer na cruz, foi deixado impune, foi varrido para debaixo do tapete. O sangue de animais não remove pecados, apenas encobria. Mas por quê? Porque o Senhor aguardava a redenção que há em Cristo Jesus. E aí em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30 e 31, diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha só, irmãos, o Senhor, Ele se tornou sabedoria, justiça, santificação e redenção. Como é que o Senhor tornou isso tudo para nós? Como que Ele se tornou tudo isso? Para mim e para você. Nós precisamos compreender
como que a morte de Cristo nos salva? A gente sabe que Cristo morreu para me salvar, mas como que essa morte me salva? Primeira coisa que você tem que ter no seu coração é de que Jesus é Deus. É a primeira clareza que o nosso ser precisa ter. Jesus é Deus. Somente Deus pode levar o pecado do homem. Só Deus pode levar o pecado do homem. E como que se deu essa salvação? Deus deu a lei, para expor o pecado, para mostrar para o homem as suas transgressões e mostrar para ele que ele não consegue cumprir as exigências de Deus. Mostrou para o homem. E aí ele veio com a sua graça e a sua misericórdia, justamente porque esse homem não pode. Aí ele vem com sua graça e sua misericórdia. E essa graça não pode ser misturada com o esforço humano. Não. Ele vem com sua graça e misericórdia. E de repente ele se depara com a sua justiça. Ele vai e resolve a questão da justiça também. E tudo isso o Senhor fez por nós. Uma obra que nós jamais poderíamos pagar. Jamais. Como que o Senhor nos salvou? Como que foi feito isso? Não esqueça, Jesus é Deus. Não considere Cristo como sendo uma terceira pessoa. Não considere. Às vezes existe um entendimento de que nós somos o pecador, o devedor, que não tem como pagar. Deus é o credor, muito severo, rígido, que quer receber. Aí Jesus é o filho do credor, que chega e se prontifica a pagar a dívida. Isso é um entendimento comum que existe no meio da irmandade. Então nós vemos aí Deus, o credor, nós, o pecador, e Cristo que vem para pagar a dívida do homem. Já ouviram essa expressão? Eu aposto que os irmãos já ouviram isso. Eu duvido que nunca ouviram essa expressão. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram esse tipo de explicação. Mas a palavra de Deus nunca considera Cristo como sendo uma terceira parte. A palavra de Deus jamais, em nenhum momento, ela nos mostra Cristo como sendo uma terceira pessoa vindo para resolver o problema. Então, cuidado com esse tipo de falar. Se esse fosse o caso, pelo menos 2 pontos não seriam corretos na palavra de Deus. Se Cristo fosse uma terceira pessoa, pelo menos 2 pontos não estariam corretos. Primeiro ponto, que mostra esse tipo de entendimento, mostra que Deus é o malvado e Jesus é o bondoso. É ou não é? Deus é o malvado credor, o bravo, o rígido. Jesus é o amoroso, o bom, que quer perdoar. Isso aí deu início, no 2º século da igreja, teve um cidadão, um tal de Marcião de Sinop, conhecido como Marcion. A teologia dele foi chamada de marcionismo, porque ele era um herege que surgiu no meio da igreja e ensinava o quê? Que haviam 2 deuses, um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Um Deus bravo, rígido, e um Deus amoroso, manso e perdoador. Isso foi ensinado no 2º século da igreja, de 80 depois de Cristo até em torno de 130, 140 depois de Cristo. Esse cidadão ensinou esse tipo de coisa. Ele foi denunciado pelos pais da igreja, foi excomungado, e a igreja primitiva já teve que lutar contra isso. Porque isso era uma heresia que foi introduzida como sendo um Deus bravo e um Deus bonzinho. Deus, o Pai, rígido, Jesus, o Filho, bonzinho, como sendo 2 pessoas. Quando nós olhamos esse quadro, irmãos, nós não vemos Deus amando o mundo. É ou não é?
Essa figura não nos mostra um Deus amoroso, que ama o mundo. Nós vemos apenas um Deus justo, exigindo justiça, exigindo que a sua lei seja cumprida. Nós vemos um Deus severo, alguém que trata o homem com duras palavras, ásperas. E vemos um Jesus cheio de graça, pronto para nos perdoar. Esse evangelho, ele não está certo. Ele não é adequado. Ele está errado. Porém, ainda que seja um evangelho equivocado, Deus, na sua infinita misericórdia, ainda quando se usa esses exemplos, ainda usa e opera e alcança as pessoas. Porque é cheio de amor. O Senhor alcança ainda, mesmo com esse evangelho equivocado. Mas nós precisamos conhecer a essência da coisa, da verdade. Em João 3,16, o que diz? Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem um Deus bravo, irado. Tem um Deus que amou o mundo de tal maneira. E esse amor teve uma ação. Quem foi que amou? Deus. Foi Cristo? Foi Deus que amou. Ele amou de tal forma que ele enviou o seu Filho. Irmão, se Deus não tivesse amado, se Deus não nos tivesse amado dessa forma, e se Ele não tivesse enviado o Senhor Jesus para nós, o máximo que Jesus poderia ter feito era trazer as pessoas de volta a Ele mesmo, e não a Deus. Entende? Mas como Deus amou, Cristo nos trouxe de volta a Deus. O desejo do meu coração é que eu consiga transmitir para os irmãos o que eu tenho para transmitir hoje. E que os irmãos consigam perceber. Se houver dúvida, irmão, vamos ter comunhão. Não deixa a dúvida, não. Mas Cristo, Ele veio e nos levou de volta a Deus. Foi próprio Deus que enviou o seu Filho. O Pai, você vê aqui que o Pai é que foi movido de compaixão. O Pai é quem amou. Foi o Pai que planejou. Foi o Pai que teve uma vontade lá na eternidade passada. Primeiramente, Deus organizou tudo. Depois, Cristo veio. Então, é errado pensar que há 3 partes. Tá? Há somente 2 partes. Quais são? Deus e o homem. Deus e o homem. Jesus é a dádiva que Deus deu para o homem. E essa dádiva é algo vivo com vontade, não é algo sem vida e sem vontade. Então a salvação, ela é algo entre Deus e o homem. A salvação é algo entre Deus e o homem. Então não tem esse negócio de um Deus malvado, bravo, justo, muito irado, e um Deus bonzinho que é Jesus para vir nos salvar. Então, primeiro ponto, se fossem 3 pessoas, esse ponto já tem dificuldade. A segunda questão aí é que se houvessem 3 partes, Deus, Cristo e o homem, se fosse dessa maneira, Jesus não estaria habilitado para nos salvar. É verdade que quando o Senhor morreu, né, a justiça de Deus foi cumprida, foi atendida. Mas se Jesus fosse uma terceira pessoa, isso seria justo para com Jesus? Olha só, 2 irmãos. Um comete um crime e é sentenciado à morte. O outro irmão fala, eu vou morrer por ele. E morre. É justo para esse irmão que morreu? O que esse irmão tem com a situação? O que esse irmão tem com a causa? Nada. O que
teria com a causa se ele fosse uma terceira pessoa? A Bíblia nunca nos mostra que Jesus morreu por nós dessa forma. A Bíblia nunca nos mostra que Deus tinha uma exigência, que a sua lei tinha que ser satisfeita, e para que essa lei fosse cumprida, o Senhor Jesus veio como uma terceira pessoa para cumprir a lei de Deus. A Bíblia não nos mostra isso, não tem essa coisa. Então, eu pergunto para os irmãos, qual a posição que Jesus tomou quando ele veio cumprir a redenção? Qual a posição que ele tomou quando ele veio cumprir a redenção? Para Deus há somente dois modos, irmãos. Para Deus só tem dois modos de lidar com o pecado. Só tem duas maneiras de Deus lidar, de resolver a questão do pecado. Duas maneiras de resolver. A justiça de Deus nos mostra que só há duas maneiras de resolver o problema. Uma, pelo próprio Deus. Uma, pelo próprio Deus. Segunda, pelo próprio homem. Como que o homem pode resolver? Morrendo e indo para o inferno. É ou não é? O homem não pecou? O que sobra para ele? Morte. O salário do pecado é a morte. Então se o homem falar assim, Senhor, não preocupa não, deixa comigo, eu vou morrer, vou para o inferno. Estaria resolvido. Não estaria resolvido? Mas e aí, quem vai querer resolver? Quem quer isso aí? Ninguém quer. Nem o Senhor queria. O Senhor nos ama. Ele não quer que você pague esse preço e vá para o lago de fogo, e vá para o inferno. O Senhor não tem esse desejo com o homem. Então só sobrou um outro lado para resolver, que é o lado de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Só sobrou um lado para resolver esse problema. É o lado de Deus. Por isso que esse entendimento de que são três pessoas envolvidas no processo de redenção, ele é equivocado. E muitos têm esse entendimento de que Cristo seria uma terceira pessoa. Mas eu falo uma coisa para vocês. Se Cristo não for Deus, esse entendimento está errado. Agora, se Cristo for Deus, amém. Está tudo certo. Percebe? Porque somente duas partes podem resolver o problema. Deus e o homem. Como que Cristo, sendo uma terceira pessoa, poderia fazer algo se ele não tem nada a ver com a situação? Seria injusto se ele viesse como sendo uma terceira pessoa e morresse pelo homem. Talvez o homem teria sido poupado porque alguém morreu por ele, Deus poderia falar, não, tá bom, tá resolvido, mas é justo. E nós vimos na mensagem passada que a salvação teve que ser feita de forma justa. Não é de qualquer forma. Então, qual a melhor maneira de resolver o problema do pecado de acordo com a palavra de Deus? A primeira, é tratar com quem pecou. E a outra, é tratar com aquele contra quem se pecou. É a única maneira de resolver o problema do pecado. Tratar com quem pecou, seria o homem, e a outra, tratar contra aquele contra quem se pecou, seria Deus. Só tem essas duas partes qualificadas, irmãos, para lidar com esse problema. Deus e o homem. Uma é aquela que pecou contra a outra. No caso, nós. Nós pecamos contra Deus. Então, nosso lado poderia resolver isso dessa forma. Morrendo e indo para o inferno. A outra é tratar contra quem se pecou. É aquela contra quem seria Deus. Porque nós pecamos contra o Senhor. Quando você vai, a figura para os irmãos entenderem. Quando você vai num tribunal, num processo, ao autor e o réu. Duas partes envolvidas. Somente essas duas partes podem falar no processo. É ou não é? Representa ali os seus advogados que vão falar em nome das duas partes. Uma terceira pessoa que não tem nada a ver com aquilo, ela não pode chegar ali e falar alguma coisa, falar, deixa comigo, excelência, eu vou resolver. Quem é você? O que você tem aqui no processo? Não pode uma terceira pessoa entrar para resolver.
O pecador é a parte, né, é a parte pecaminosa e Deus é a parte contra quem se pecou. E ambos podem resolver essa questão. Do lado do pecador, do nosso lado, é justo que nós soframos o julgamento, é justo que a gente sofra punição, pereça e vá para o inferno. Isso é justo. É ou não é, irmãos? Se Deus mandasse todos os homens, toda a humanidade para o inferno, Deus estaria justo? Deus seria justo. O homem pecou. É difícil às vezes a gente falar assim, né? Parece que tem alguma coisa errada. Pera, André, não é assim não. Mas, irmãos, a palavra fala que o homem pecou. Então, se Deus vem e executa a justiça dele e manda todo mundo para o inferno, Deus continuaria sendo justo. Tá? Deus continuaria sendo justo. Mas só que nós sabemos que Deus ama o homem. Ele não quer destruir esse homem. Ele não quer que esse homem vá para a perdição. Tá? Então, do nosso lado, que é o lado que errou, o lado que pecou, seria justo esse tipo de situação para nós. Agora, do lado de Deus, também é justo, sabe o quê? Que ele sofra o dano por essa injustiça que foi praticada contra ele. A parte contra quem se pecou, Deus, ele pode falar, deixa comigo. Ele pode, ele é legítimo para fazer isso. Ele é legítimo para assumir a punição. Não é uma terceira parte que entra e fala, deixa comigo. É a parte envolvida. É Deus. Se uma terceira pessoa intervir, é injustiça. Então, ó, se Deus tem amor, e ele também tem justiça, ele nunca permitiria, né, que nós, os pecadores, carregássemos os nossos próprios pecados e fôssemos para o inferno. Pois isso significaria apenas que ele é justo, e não que ele é amor. Ele é justo, mas cadê o amor? Não é amor, não. Ele mandou todo mundo para o inferno. Criou a humanidade e jogou no inferno porque pecou. Então, a única parte, a única alternativa que sobrou, irmãos, foi Deus, que é a parte contra quem se pecou, carregar os nossos pecados. Somente Deus pode suportar o seu pecado e o meu pecado. Somente Deus pode carregar os nossos pecados e manter a justiça. E aí entra uma coisa chamada perdão. Os irmãos já ouviram falar? Perdão. Perdão. Entre pessoas, há perdão. Né? Até alguns governos dão certos, né? Existe anistia, perdão. Entre nações, às vezes, vamos dar perdão. É algo usual. É algo até que tem bastante. E ninguém pode falar assim, o perdão é injusto. Perdão é perdão. Agora vem a pergunta, mas quem tem o direito de perdoar? Só a parte ofendida. O Nélio brigou com o Maurão. Ô Nélio, eu te perdoo. O que eu tenho com isso? Eu não tenho nada a ver com o problema deles. O Maurão brigou com o Nélio, ofendeu o Nélio. Ô Maurão, te perdoo. O Nélio vai olhar para mim, peraí André, ele não fez nada com você, ele fez comigo. Entendeu, irmãos? Agora, se o Maurão tem algo comigo, me ofende, aí sim, eu estou habilitado a liberar perdão. Os irmãos me pegaram, entenderam o que eu estou querendo dizer, irmãos? Ninguém pode dizer que o perdão é algo injusto. Pode? Perdão é injusto. Não. A parte que foi ofendida, ela quer assumir, ela quer levar a dor, ela assume o dano, ela sofre o dano. Mas você vai fazer isso? Vou. Eu quero. Então, eu é que fui penalizado, então eu te perdoo. Não há injustiça nisso, irmãos. Somente o ofendido é que pode perdoar, porque ele é parte na situação. E é ele que vai sofrer o dano.
tá? É ele que vai sofrer o dano. Se uma pessoa, por exemplo, o Maurão me roubou R$100. Eu te perdoo. O que eu estou fazendo? Sofrendo prejuízo de R$100. Não estou? Estou sofrendo dano de R$100. Me roubou e eu perdoo. Se ele me dá um murro, meu nariz começa a sangrar, e eu perdoo, eu estou sofrendo dano de ter um sangramento no nariz para liberar o perdão para ele. Então, perdão é sofrer o dano. Os irmãos perceberam? Perdoar é sofrer o dano, é sofrer o prejuízo, é sofrer a injustiça. Isso é perdão. Agora, não tem nada a ver se eu entrar numa briga de estranhos e falar assim, não, eu te perdoo. O que eu tenho com isso? Que parte que eu estou? Eu não estou sofrendo dano nenhum, eu não tenho legitimidade alguma para perdoar esse tipo de situação. Somente o pecador pode suportar as consequências do pecado e somente o pecador pode assumir e levar o julgamento de Deus. Só o pecador. Mas também há um que pode levar os pecados do pecador. E é aquele contra quem nós pecamos, que é Deus. Ele pode assumir. Queria ler com os irmãos 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Aventura-se, 1 Coríntios 6, 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Aí Paulo pergunta, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está falando assim, por que você não perdoa? Para que você vai exigir os seus direitos? Para que você vai levar na justiça, num tribunal de incrédulo, para julgar uma causa? Você esqueceu que você vai julgar os anjos? Nós vamos julgar os anjos. Vocês não conseguem julgar uma causa, uma coisa mínima. Vocês vão levar isso lá no tribunal, lá no fórum, perante um juiz incrédulo para julgar uma questão? Por que você não perdoa? É isso que Paulo está falando. Isso é sofrer o dano. Tanto a lei de Deus, como o homem reconhece que isso é justo. Isso é justo. Isso é o perdão, irmãos. Isso chama-se perdão. Então, o que é a obra redentora de Cristo? O que foi essa obra? É o próprio Deus vindo para carregar os pecados do homem por nós. É o próprio Deus vindo sofrer o prejuízo por nós. É o próprio Deus suportando sobre si os nossos pecados. Se Jesus não fosse Deus, ele não estaria qualificado para levar os nossos pecados de maneira justa. Não esqueça disso. Ele só foi qualificado a levar os nossos pecados na cruz de forma justa porque ele era Deus. Deus desceu à terra na pessoa de Cristo e foi para a cruz sofrer o dano no nosso lugar. Se nós fôssemos resolver isso, nós estaríamos acabados. Essa é a obra do Senhor na cruz. Então eu pergunto, por que Deus teve que se tornar, se o problema que pode ser resolvido é entre o homem, é só o homem e só Deus, por que Deus então teve que se tornar um homem?
Quem resolve o problema é Deus ou nós? Nós resolvemos que jeito? Morrendo e indo para o inferno. Acabou. E Deus resolve que jeito? Sofrendo dano. Mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que isso vai ser? Por que ele teve que se tornar um homem? Não é suficiente que Deus já ame o mundo? Já não está bom? Deus amou o mundo de tal maneira, já não está bom? Já não é suficiente apenas o amor de Deus? Por que ele ainda teve que se tornar um homem? Por que ele teve que dar o seu filho? É preciso, irmão, perceber que o homem pecou. E se Deus exigisse que o homem respondesse por isso, o homem não teria como responder, exceto morrendo. Porque o salário do pecado é a morte. Então, como Deus é a outra parte envolvida, ele assume a responsabilidade para sofrer essa consequência. Mas aí vem a pergunta, como Deus vai morrer? Como é que Deus morre? A justiça tem que ser atendida, o pecado entrou. E o salário do pecado é a morte. Se Deus não quer que a gente morre, ele tem que morrer. Como é que Deus vai sofrer esse dano? Como é que Deus vai morrer? Tem jeito de Deus morrer? Não. Lá em 1 Timóteo 6,16 fala, né? O único que possui imortalidade. Como é que Deus vai morrer? Ele é aquele que habita em luz inacessível. A quem o homem jamais viu, nem é capaz de ver. Como é que ele vai morrer? Para resolver o lado do problema. Ele falou assim, deixa comigo, eu vou assumir, eu vou sofrer o dano. Tá bom. Como? Morrendo. Como? Senhor, como você vai morrer? Seria impossível para Deus morrer. Mesmo que ele quisesse tomar os nossos pecados sobre ele. Não, deixa comigo que eu vou morrer. Como que Deus morre? Você percebe lá no jardim de Getsêmani, quando Cristo estava ali orando, aí chegou Judas com os soldados, né? Aí eles perguntaram, quem é Jesus? Aí Jesus respondeu, sou eu. O que aconteceu? Eles recuaram e caíram por terra. Você acha que alguém conseguiria prender o Senhor? Você acha que alguém era capaz de capturar o Senhor? Existe um entendimento de que quem crucificou o Senhor são os homens. Foram os judeus que entregaram para os gentios, que foram os romanos. Os judeus fizeram aquela pressão lá em Pilatos. Crucifica, crucifica, crucifica. Aí Pilatos falou, então tá bom. Aí os judeus entregaram, aí pegou os soldados romanos, eram os gentios, pegou e crucificou. Existe esse entendimento. Quem crucificou Cristo foram os homens. Mas foi mesmo, irmãos? Para pensar um pouco. Quem crucificou Cristo? Foram os homens ou foi Deus? Quando Cristo falou, sou eu, eles caíram. Eles recuaram. Jamais seria possível crucificá-lo. Agora lá em João 10:17, Jesus fala assim. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ele dá a vida. É Deus dando a vida para morrer. É o único jeito de Deus morrer foi esse. Em 18 fala assim, ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tem autoridade para entregar e também para reavê-la. Isso é Deus falando. É Cristo, mas é Deus, é palavra de alguém que é celeste. Deus falando. E como que o Senhor fez para morrer? Como é que ele fez para suportar o pecado da humanidade ali na cruz? Como é que ele pôde falar assim, está consumado? Ele teve que tomar o corpo de um homem. Cristo teve que se tornar, Deus teve que se tornar homem. Ele assumiu a humanidade, ele entrou na humanidade. Quando você vai lá em Hebreus 10:5, diz assim, ó, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. E o versículo 6 fala assim, não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Era muita oferta, era muito holocausto. Chegou uma hora que Deus falou assim, não chega, não estou me deleitando mais com isso. Eu preciso resolver esse problema, mas eu não morro, já sei.
um corpo me formaste. Formou um corpo, veio Cristo aqui, sendo o próprio Deus na terra, com um corpo para sofrer a punição que era nossa, no lugar de Deus. Quando você vê esse quadro, irmãos, a conclusão que você chega é que Cristo, em momento algum, foi uma terceira parte. Ele era a parte mais envolvida, o próprio Deus. Por isso que ele está qualificado para morrer na cruz, porque ele é Deus. Ele pôde morrer na cruz no nosso lugar porque ele é homem. Ele resolve o problema porque ele é Deus, e ele morre na cruz porque ele é homem. Olha que perfeição, que obra. Irmãos, é uma coisa assim, nós cantamos esse hino aqui hoje. Olha o que fala. Maravilhosa redenção. Encontro em ti, Senhor. O que fizeste tu por mim é vasto, é superior, é divino, é misterioso. É além do meu falar. Eu não consigo nem falar. Eu estou tentando aqui ilustrar para os irmãos, para tentar passar esse entendimento. É difícil para falar esse tipo de coisa para os irmãos. É além do meu falar. Maravilhosa redenção. Além do meu louvar. Só nos resta louvar o Senhor diante de toda essa obra, esse arranjo de Deus, para nos alcançar. Então ele é qualificado para morrer porque é Deus, e ele pode ser crucificado porque ele é homem. Eu vou parar. Amanhã cedo, eu vou dar continuidade. Eu queria parar aqui. Vamos ter um tempo aqui, irmãos. Vamos botar o microfone aqui para os irmãos poderem compartilhar. Tá bom? Só fechar os olhos e fazer uma oração. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti. Porque quando nós vemos todo o Seu amor, toda a Sua graça, toda a Sua misericórdia, quando nós vemos toda essa obra de redenção, nos falta palavras. O mínimo que nós fazemos é nos consagrar ao Senhor. É entregar nossa vida ao Senhor. O Senhor não tem o que fazer a não ser te agradecer, te louvar, viver para Ti, entregar nossa vida para o Senhor. Diante de toda essa obra de redenção maravilhosa que o Senhor fez. O Senhor é habilitado para morrer por nós, porque o Senhor é homem. E o Senhor é habilitado para nos perdoar, porque o Senhor é Deus. É a parte envolvida no delito, na ofensa. Muito obrigado, Senhor. O Senhor possa nos desvendar isso cada vez mais. Nós te agradecemos. Jesus é o Senhor. Amém.